Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje voltamos ao tema da saúde mental. O tema deste nosso podcast será as abordagens psicoterapêuticas, a terapia comportamental, cognitiva e integrativa. Temos connosco o Dr. David Dias Neto, que é vice-presidente da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental e Cognitiva. Esta associação tem como objetivo contribuir para a divulgação, formação e intervenção com base nas terapias comportamentais e cognitivas numa perspectiva integrativa. O Dr. David Dias Neto é atualmente professor auxiliar no Instituto Universitário ISPA e é corresponsável pelo mestrado em Psicologia Clínica. É membro ativo da Unidade de Investigação em Psicologia Aplicada. Eu tenho aqui muitas coisas para dizer, mas se calhar começávamos já a conversa, Dr. David. O seu currículo é muito extenso. Tem, por exemplo, também um doutoramento em Psicologia pela Universidade de Lisboa e pela Universidade de Sheffield e uma vasta produção científica. E eu começava por lhe perguntar algo que dizem que nós, advogados, somos pessoas complicadas e herméticas na escrita, mas eu confesso, olhando para terapia comportamental, cognitiva e integrativa, isto é o quê? Desculpe-me. A ignorância. Bom dia. Antes de mais, queria também agradecer o amável convite e só dar a ordem para esta iniciativa. Os psicoterapeutas às vezes também têm a sua dose de complexidade, às vezes na escrita, não é? Mas só nós é que Ah, temos a fama, perdoa-me. pois é verdade, é verdade. Mas, no fundo, essa designação traduz um pouco a história da nossa associação. A nossa associação nasce, como uma associação cognitivo-comportamental, ou seja, uma associação que inicialmente estava muito ligada a este modelo, mais cognitivo-comportamental, que, no fundo, é uma forma de terapia que assenta na ideia de que eh, as nossas reações emocionais são muito influenciadas pela maneira como nós pensamos e aquilo que nós percepcionamos da realidade. E que o comportamento, no fundo, advém dessa dimensão cognitiva, e também, digamos, é mantido por dimensões que têm a ver com as circunstâncias. Com o desenrolar da sua história, e também com o desenrolar daquilo que é a investigação e o conhecimento na área da psicoterapia, a associação foi se tornando cada vez mais integrativa, ou seja, incluindo dentro da sua formação e dentro daquilo que é de voga em termos de prática, de dimensões que vêm ou de outras abordagens, ou pelo menos um entendimento flexível daquilo que é as maneiras de olhar para a psicoterapia e aquilo que são as suas práticas. Portanto, essa designação, no fundo, traduz esta história, ou seja, se calhar nós ainda mantemos um core cognitivo-comportamental, mas esse core não é de todo encarado de uma forma ortodoxa, e existe integração de outras abordagens e um pensamento quase que processual daquilo que é a psicoterapia. E diga-me o seguinte, a associação, quais são os principais objetivos e atividades que tem vindo a desenvolver? Ok. A associação é uma associação científica e de uma associação de profissionais, ou seja, procura promover e desenvolver atividades no âmbito da formação, no âmbito científico, em torno da psicoterapia, quer integrativa, quer cognitivo-comportamental. Uma boa parte das suas atividades prendem-se com a formação de novos psicoterapeutas. E nós estamos, este ano, a celebrar os nossos 40 anos de existência, e ao longo desses 40 anos formamos gerações e gerações de psicoterapeutas cognitivo-comportamentais e integrativos. Portanto, somos uma Quando das fala, maiores associações. deixe-me só perguntar-lhe o seguinte: um psicólogo é um psicoterapeuta? Um psicólogo não é um psicoterapeuta, ou seja, a psicoterapia é uma intervenção especializada, pode ser feita por psicólogos, por psiquiatras ou por outras pessoas profissionais de saúde com formação específica para esse efeito, no fundo. Portanto, a psicoterapia é uma intervenção especializada. Aliás, nós só admitimos pessoas na nossa associação que sejam psicólogos, por exemplo, que tenham uma formação de base em psicologia ou em psiquiatria, no fundo. Portanto, são pessoas que já têm de ser profissionais de saúde para fazer a formação. E essa formação é uma formação longa e completamente pós-graduada, no fundo. Portanto, é uma intervenção especializada. Então é uma pós-graduação para o psicólogo, é isso?
é uma formação pós-graduada para psicólogos, para psiquiatras e para outras pessoas com formação adequada. E dura quanto tempo? Um ano, 2 anos? Ele é um bocadinho flexível. Ela neste momento tem 7 semestres de formação teórica ou prática, cerca de um ano de desenvolvimento pessoal, que é algo parecido com terapia pessoal, e 150 horas de supervisão. Portanto, a formação em si pode demorar, se a pessoa fizer de uma forma mais intensa, pode demorar 3 anos, no fundo, mas a pessoa pode fazer de uma forma mais espaçada e em função um bocadinho das suas necessidades e, e pode fazer em mais anos, no fundo. E as Além vossas. Desculpe, diga, doutor, não, diga, estava a diga. dizer que é uma formação modular, ou seja, a formação teórico-prática, a supervisão e o desenvolvimento pessoal são módulos diferentes e podem ser feitos em simultâneo a partir do quarto semestre. Ok. E diga-me o seguinte: a vossa intervenção é essencialmente virada para a formação dos psicólogos ou também tem uma intervenção social? Não temos intervenção social neste momento, temos atividades de disseminação da psicoterapia, no fundo, e de certa forma podemos pensar que tem uma dimensão social no sentido em que nós temos, por exemplo, atividades de comunicação voltadas para o público em geral, que disseminam, digamos, aquilo que é a psicoterapia e se aborda de uma maneira informada, digamos, aquilo que são as questões relacionadas com a saúde mental, neste sentido. E Portanto, como é que têm feito essa divulgação? nós temos canais próprios nas redes sociais e na internet, digamos, onde de uma forma regular, de há uns anos para cá, temos estado, digamos, a disseminar estes assuntos, a disseminar os temas relacionados com a psicoterapia e com questões de saúde mental. E diga-me o seguinte, relativamente a essa parte da intervenção que têm feito, têm sentido uma evolução no número de pessoas que querem ser formadas na área da psicoterapia? Tem aumentado? Como é que se têm comportado os licenciados em psicologia em relação a essa temática? Nós temos tido um aumento de número de psicólogos e outros profissionais de saúde interessados em fazer a nossa formação. Um, E eu acho que isso corresponde em parte ao aumento de psicólogos no geral no país, no fundo, que tem vindo a aumentar ao longo do tempo, e da procura destes psicólogos por uma especialização. Porque, no fundo, para um psicólogo fazer uma formação em psicoterapia é aprofundar, digamos, os seus conhecimentos a nível da intervenção psicológica para múltiplas problemáticas. Portanto, dá uma bagagem muito grande, digamos, a formação em psicoterapia. Um, e, para além disso, eu acho que tem havido na nossa sociedade uma maior aceitação da psicoterapia, das intervenções psicológicas, o que faz com que haja mais pessoas à procura. E aumentando a necessidade, digamos, aumentando a procura, a oferta também de alguma forma procura desenvolver-se. E nós, a E nível da nossa associação, apanhamos indiretamente o efeito dessa procura. diga-me uma coisa, ao que é que associa esse aumento da procura por parte dos psicólogos? Tem a ver, por um lado, com a quebra do estigma ou o desaparecimento progressivo do estigma do recurso a um psicólogo, ou tem a ver com alguma situação específica, por exemplo, como a pandemia que levou as pessoas a recorrer mais e a ter mais consciência de que a saúde mental é de facto algo que convém tratar? Sim. Eu acho que é um bocado difícil destrinçar esses dois efeitos, mas eu acho que ambos estão presentes. Ou seja, eh, claramente há uma redução do estigma. Há 20 anos ou há 30 anos atrás, ir ao psicólogo era sinónimo de ser maluco, no fundo. E as questões de saúde mental eram encaradas como sendo ou fragilidade, ou fraqueza, ou uma falha moral qualquer, no fundo. Portanto, havia um estigma muito grande em torno das questões de saúde mental e isso estendia-se, digamos, à intervenção psicológica. Esse estigma tem vindo a reduzir, felizmente, por vários motivos. Os média têm desempenhado um papel bastante importante. Movimentações da sociedade civil para chamar a atenção, digamos, das questões de saúde mental têm sido bastante importantes. Eu acho que este podcast acaba por ser um bom exemplo desses movimentos. E essa redução de estigma fez com que se tornasse mais aceitável a procura de ajuda. Para além disso, algumas situações, por exemplo, como a situação de Covid, da pandemia, aumentaram, digamos, a procura pelas circunstâncias de stress associadas, digamos, àquele período.
O aumento de procura, eu diria que foi em duas situações. Por um lado, pessoas que eventualmente tinham alguma vulnerabilidade prévia, ehm, ficaram mais expostas, digamos, naquela situação de stress, e mesmo outras pessoas que não tinham propriamente nenhuma vulnerabilidade prévia, de alguma maneira ficaram mais, Alerta. digamos, sim, mais alerta e mais conscientes, digamos, daquilo que era uma necessidade de procurar ajuda, não é? E esses dois fatores, quer o aumento do estigma, quer eventualmente alguma necessidade acrescida, digamos, justificam, digamos, o aumento da procura. E diga-me só uma coisa, já antes de continuarmos a nossa conversa, há uma coisa que eu lhe queria perguntar diretamente. Se tivesse à sua frente um advogado, imagino que sou eu, o que é que me diria? Como é que eu devo optar ou pela psicologia só, ou pela psicoterapia? Hum, há atividades da psicologia clínica que não têm nada a ver com psicoterapia. Ou seja, se o advogado precisar de alguém que lhe faça uma avaliação psicológica em contexto clínico, quer a si, quer a um cliente, pode procurar um psicólogo clínico que esteja habilitado para fazer essa avaliação. Isso cai dentro do âmbito da psicologia clínica e não propriamente no âmbito da psicoterapia. Se o advogado ou outra pessoa qualquer, no fundo, tiver uma questão de saúde mental ou tiver algo que de alguma maneira remeta para uma necessidade de algum desenvolvimento de competências pessoais, e emocionais, digamos, para lidar com determinados assuntos ou estressores, digamos, um psicoterapeuta seria uma boa solução, no fundo. No fundo, o que está a dizer é, eu tenho que identificar quase como se fosse uma avaliação ou um evento único, ou então algo que eu preciso de tratar mais prolongadamente. É isso. De forma muito simplista. Sim, mas eu não acho que tenha a ver com a duração, no fundo. Eu acho que tem a ver com o âmbito do problema e o tipo de solução que Ok. procura, no fundo. Ou seja, existem intervenções psicológicas que são feitas no Serviço Nacional de Saúde, que podem ser dirigidas, por exemplo, a situações específicas de saúde, por exemplo, acompanhamento na gravidez, digamos, outro tipo de intervenções psicológicas mais estruturadas. A psicoterapia é uma intervenção especializada na área da saúde mental e do bem-estar psicológico que procura promover, digamos, o desenvolvimento da pessoa para lidar com esses desafios, no fundo. Ahm, Portanto, se no fundo a pessoa tem uma questão de saúde mental, deve procurar um psicoterapeuta, no fundo. Se a pessoa tem uma necessidade de algum desenvolvimento pessoal, digamos, em torno de questões emocionais, um psicoterapeuta também pode ser uma boa solução. Ok. E diga-me o seguinte, então, na sua opinião e para a sua associação, quais é que são os grandes problemas, as grandes questões que a saúde mental enfrenta e poderá vir a enfrentar num futuro próximo? Eu lembro-me de uma conversa que tive com uma colega vossa, em que ela me dizia, graças a Deus que eu não vou ser psicóloga daqui a 20 anos, porque esta geração vai passar muito mal e vai-nos trazer muitos problemas. Também concorda com esta avaliação sumária e muito simplista ou não? Eu tendo a ser mais otimista em relação às gerações futuras, no geral. Ahm, eu, eu, ahm, eu diria que eu diria, digamos, que os desafios que se colocam aos psicoterapeutas prendem-se de facto com a evolução da nossa sociedade, ou seja, eu acho que o tipo de problemáticas vai mudando. Aliás, tal como mudou em relação a agora ao século XIX. No século XIX as pessoas procuravam ajuda por motivos diferentes, e eu imagino que no final deste século as pessoas procurarão ajuda também por motivos diferentes. Portanto, essa evolução irá sempre existir. Uh, eu creio que os psicoterapeutas, naquilo que é, por ser uma resposta abrangente, digamos, poderão ser úteis independentemente dessa evolução, no fundo. E provavelmente vai continuar a existir uma maior diversificação daquilo que é a intervenção psicoterapêutica. Ou seja, antigamente e hoje em dia a psicoterapia era encarada muito como sendo uma coisa que acontece nos consultórios, no fundo, associada àquele paradigma típico do psicoterapeuta e do divã, etc. E cada vez mais existem intervenções psicoterapeutas mais curtas, mais fundidas com o nosso cotidiano, que envolvem, por exemplo, tecnologia, no fundo.
e eu acredito de alguma forma que o futuro passará também por este tipo de diversificação, no fundo. Portanto, eu acho que o psicoterapeuta do futuro será aquele psicoterapeuta que tem uma boa capacidade de diferenciação das suas intervenções e de ser capaz de escolher intervenções mais prolongadas e mais intensas, no fundo, em função de determinadas circunstâncias, e intervenções mais curtas e se calhar aplicadas no cotidiano em função também de outras circunstâncias. Mas diga-me uma coisa, hoje em dia, o que é que acha que são os principais problemas da saúde mental em Portugal? Se nós pensarmos em termos de diagnósticos, a maior parte dos quadros são quadros depressivos e ansiosos, basicamente. Ahm, Muitas pessoas procuram-nos sem ter propriamente um diagnóstico formal, no fundo. Procuram-nos por uma situação familiar, por uma situação profissional, por uma situação numa relação amorosa ou associada à parentalidade. Às vezes isso traduz em questões de saúde mental, outras vezes apenas, ou seja, em sofrimento psicológico, no fundo. E diga-me uma coisa, se pudesse neste momento ter poder decisório na área da saúde mental e lhe dissessem precisamos de resolver os problemas que temos hoje e prevenir os que podem vir a surgir no futuro, o que é que acha que deveria ser feito? Eu acho que há duas dimensões. Nós temos cerca de 1000 psicólogos no SNS, um bocadinho mais do que 1000 psicólogos. E há uma desproporção grande, a nível dos cuidados de saúde primários, ou seja, existe uma falta maior nos cuidados de saúde primários. Não quer dizer que existam muitos a nível hospitalar, de todo, existem poucos também a nível hospitalar, mas a nível dos cuidados de saúde primários ainda é mais gritante. Portanto, é difícil fazer omeletes sem ovos. Portanto, eu diria que uma dimensão importante passa por aumentar o número de efetivos, principalmente a nível daquilo que é a resposta primária, a nível da comunidade, etc. Depois, o foco, deve ser um foco mais centrado na prevenção e na resposta precoce, mais do que propriamente em nós tratarmos, digamos, situações crónicas que muitas vezes assumem um nível de gravidade mais elevado. Mais uma vez, não quer dizer que estas situações não sejam atendidas, mas em termos proporcionais devia haver um maior ênfase, digamos, nestas fases iniciais. Até por uma lógica de prevenção de danos, no fundo, porque muitas vezes, quando não se dá uma resposta rápida a uma situação de depressão ou de ansiedade reativa, inicial, digamos, esta situação pode se tornar um problema crónico e pode ter, para além dos efeitos devastadores em termos pessoais, pode ter efeitos muito relevantes em termos societais, em termos económicos, no fundo. E há dezenas de estudos que mostram isto. Eu não estou a dizer isto só da opinião. Estudos de impacto económico das questões de saúde mental, e mostram, digamos, esse impacto. Aliás, hoje em dia, se for pegar, por exemplo, no documento da OMS sobre como é que os serviços de saúde mental devem estar organizados, a proposta da OMS é uma proposta em pirâmide, ou seja, deve haver um aumento substantivo dos recursos na base da pirâmide, ou seja, em intervenções na comunidade, intervenções nos contextos de trabalho, e deve haver uma diferenciação das intervenções, ou seja, intervenções mais intensas e mais custosas devem ser reservadas para situações mais crónicas, mais severas, e deve ser disponibilizado mais de intervenções, digamos, menos intensas ou menos custosas, a um nível mais próximo das pessoas, a um nível da comunidade. Isto já está a ser feito noutros países, por exemplo, no Reino Unido. Eles têm um programa muito amplo chamado IAPT, Improving Access to Psychological Treatments, que, não é, hoje mudou de nome, mas ainda é conhecido com esse título, que procura fazer com que nos quadros de depressão e de ansiedade a primeira resposta seja uma resposta psicológica breve, no fundo. E esse programa tem mostrado resultados muito promissores no Como é que Reino Unido. funciona? No Reino Unido, se tiver uma questão, se um utente tiver uma questão de depressão ou de ansiedade, ele é remetido para este serviço, no fundo. E este serviço presta uma intervenção psicológica breve, ehm, que recorre a materiais de autoajuda e inclusive a tecnologia, e proporciona uma intervenção psicológica básica, no fundo, que ajuda uma parte substantiva das pessoas. Como é As pessoas. que. Desculpe, deixe-me só fazer-lhe uma Claro. pergunta antes de continuar, só para nós percebermos. Como é que a pessoa chega ao sistema? Ou seja,
É a pessoa espontaneamente? Há uma espécie de consultório aberto para toda a gente? Como é que acha que seria a melhor possibilidade cá em Portugal? Cá em Portugal, ou seja, isto é no Reino Unido que ainda assim tem uma Sim, possibilidade em termos de recursos que nós não temos. Eu acho que o caminho tem de ser este. Provavelmente tem de ser feito de uma forma gradual. Já há neste momento formas de acesso, pelo menos a informação, que estão disponibilizadas de uma forma pública. Por exemplo, a linha SNS 24 tem um canal dedicado a questões de apoio psicológico e de saúde mental. É um bom ponto de partida, mas é insuficiente. Era bom, por exemplo, que essa linha pudesse encaminhar as pessoas para serviços específicos em função da necessidade. Tal como era bom, se calhar, que todos os centros de saúde ou as unidades de cuidados de saúde primários tivessem a disponibilidade de fazer essa referenciação. E isso ainda não existe, no fundo. Ou seja, há muitos sítios onde, mesmo que o médico de família queira referir para um psicólogo a nível dos cuidados de saúde primários, ou não tem, ou então tem um psicólogo com uma lista de espera tão grande que não é uma coisa viável num curto espaço de tempo. E, David, portanto, deixa-me só dizer uma coisa aqui, só desculpa interromper. No fundo, o que está a dizer é que a visão estratégica de aposta na saúde mental, no tratamento precoce das questões de saúde mental, é claramente entendido pelos países que têm mais capacidade, neste caso o Reino Unido, que percebeu claramente que em termos estratégicos de intervenção comunitária e até ao nível da resposta de prevenção de riscos e vamos falar até das questões laborais, da prevenção das baixas, tem não só é útil uma intervenção precoce, como em termos económicos é rentável, ou seja, é mais rentável para o sistema responder de uma forma precoce, rápida a estas questões do que deixar que as pessoas permaneçam num estado de incapacidade de resposta que as leva a perpetuar-se em situações, para além do sofrimento, obviamente, mas com danos económicos, não é? sim. Sim, eu reforço essa ideia. Ou seja, no Reino Unido, por exemplo, este programa existe por causa de uma análise de custo-benefício. Ou seja, eh, fizeram as contas em função de décadas de investigação sobre a eficácia destas intervenções e sobre os impactos das questões de saúde mental, e o ganho que se obtém com este tipo de intervenções justifica, digamos, a intervenção em termos dos seus custos pela prevenção dos danos que existem se estas intervenções não forem feitas. Ou seja, este programa e outros similares têm uma base racional de prestação de cuidados, no fundo, na área da saúde mental. Deixa-me e só partilhar convosco agora, força, só força. isto, João. Claro, não, 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 claro, António, claro que sim. Existe claramente um entendimento nessa dimensão também já por parte de algumas seguradoras, até em Portugal. Seguradoras, estamos a falar de entidades que têm como objetivo, obviamente, prestar serviços e aos segurados e perceber que, por exemplo, ao nível do trabalho e dos acidentes de trabalho e acidentes de trânsito, que uma intervenção precoce, breve, como o David estava a partilhar connosco, impede ou faz com que a pessoa regresse mais rapidamente à atividade laboral e que a seguradora presta ao mesmo tempo um serviço de qualidade aos seus segurados, não é? Isso já existe em algumas seguradoras, obviamente que eu não vou divulgar aqui, fazer publicidade às seguradoras, mas já existe uma ou duas seguradoras com essa preocupação e claramente que a perspectiva económica também está assente, é um dado e é assente na investigação, não é? Sim, e outro exemplo é, por exemplo, nos contextos das empresas. Para além de, as empresas podem encarar a intervenção psicológica numa lógica de missão social, ou seja, de intervir junto dos seus colaboradores, ahm, no sentido de prestar este tipo de serviços numa lógica de cuidado pelos seus colaboradores, de missão social. Mas também há muitas vezes um entendimento económico, que é, se eu consigo prestar ajuda a um trabalhador, no fundo, eu se calhar vou ter menos baixas desse trabalhador, eu se calhar vou ter, se calhar, menos problemas mais à frente em questões de despedimento e por aí em diante, no fundo. Ou seja, aquilo que eu gasto hoje em dia, em termos de apoio, no fundo, eu poupo em termos de retorno. Para além da dimensão de bem-estar, obviamente, e de decência humana, no fundo. Não é? Mas Claro. mesmo só numa dimensão económica, digamos, faz sentido a intervenção psicológica e psicoterapêutica. A questão que eu lhe queria colocar, Dr. David, e acho que era importante compreendermos, que é o seguinte: como é que se passa para a parte crónica da doença? Como é que se identifica que a doença passa a ser crónica?
Existem critérios temporais muito específicos, ou seja, para uma depressão ser crónica implica ter X sintomas durante X tempo. No fundo, isto é válido para todas as perturbações. Para além disso, o ser crónico não tem só a ver com a duração. Muitas vezes tem a ver com a recorrência. E muitas vezes existem fatores na própria perturbação que fazem com que esta recorrência ou essa cronicidade aumente. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Por exemplo, a quantidade, a proporção de pessoas que têm um ataque de pânico ao longo da vida é muito grande, ou seja, cerca de um terço das pessoas vai ter um ataque de pânico ao longo da vida, no fundo. Muitas destas pessoas não vão precisar de ajuda porque tem a ver com uma situação de particular de stress, quer que seja. Mas em muitas delas, eh, este ataque de pânico leva a evitamento, ou seja, por exemplo, a pessoa deixa de andar de metro, ou deixa de andar de autocarro, ou evita autoestradas, no fundo. E este evitamento depois perpetua, digamos, os ataques de pânico, no fundo. Se nós tivermos uma intervenção rápida no momento inicial, é relativamente fácil, eu diria que até com poucas sessões, 2, 3 sessões, digamos, a pessoa consiga ter uma resposta mais satisfatória e que previna que estes fatores de manutenção não se sedimentizem, se não se sedimentem, no fundo. Se esta intervenção não existir, muitas vezes a pessoa cria ciclos viciosos em torno destes mecanismos de manutenção. Muitas vezes a pessoa começa a depender de outras pessoas para, por exemplo, para não andar de carro, digamos, começa a depender de outras pessoas. E muitas vezes estes ciclos viciosos que se estabelecem nas relações perpetuam, digamos, uma situação inicial, no fundo. Outros exemplos, pessoas com depressão, que muitas vezes têm essa depressão como reatividade a uma determinada situação. Mas depois começam a existir alguns ganhos secundários associados ao facto da pessoa ter depressão, no fundo, se calhar algum apoio de outras pessoas que não existiria de outra forma, ou outro tipo de impacto a nível das suas relações que muitas vezes mantém, digamos, o quadro, ou que ajuda a manter o quadro. Não vale a pena ser taxativo aqui. Mais uma vez, uma intervenção mais precoce, mais inicial, faria com que a situação não se agravasse. Outro exemplo, stress traumático. Por exemplo, militares que tiveram em situações de guerra e que voltam. Muitas vezes, se esse stress traumático não é abordado diretamente, a pessoa começa a usar o álcool como forma de gerir as suas emoções. E o consumo de álcool agrava, digamos, o quadro inicial e torna-o mais crónico, no fundo. Portanto, uma intervenção inicial e precoce e atempada eh, previne sequelas posteriores e é mais fácil ser feita numa fase inicial do que numa fase subsequente. Como é que, por exemplo, eu posso identificar na minha atividade profissional que estou a ter um ataque de pânico? Quais são os sintomas? O que é que eu devo identificar? Um ataque de pânico é uma reação aguda de ansiedade, portanto, é difícil não reparar que está a ter um ataque de pânico. A pessoa tem a sensação que está a morrer, ou que está a enlouquecer, ou que está a perder o controle. E isso traduz-se em sintomas de ansiedade intensos, no fundo. Batimento cardíaco acelerado, hiperventilação, tonturas, e outro tipo de sintomas somáticos. Um ataque de pânico normalmente é paroxístico, ou seja, a pessoa tem o seu pico em 10 minutos, mais ou menos, em média, e depois pode demorar algum tempo a reduzir a ansiedade. Portanto, é uma reação intensa de ansiedade e normalmente a pessoa percebe-se. Nos primeiros ataques de pânico, normalmente a pessoa atribui a uma causa física. Portanto, normalmente é comum a pessoa, por exemplo, procurar o 112, porque pensa que está a ter um ataque cardíaco, ou Uhum. dirigir-se a uma urgência. E o diagnóstico é feito na urgência, normalmente. E o diagnóstico médico até é importante ser feito, porque há algumas situações físicas têm reações parecidas e é importante haver, de facto, o despiste médico de situações mais graves em termos de saúde física, no fundo. Não é? No fundo, devo sempre recorrer a uma intervenção especializada para poder fazer essa destrinça, não é? Exatamente. Se tiver uma reação aguda que não sabe de onde é que ela vem, na primeira vez eu aconselharia a ir a um hospital, no fundo, principalmente se não tiver um profissional de ajuda ao pé de si. Diga-me só uma coisa, já agora, algo que, e desculpe, isto é quase um consultório, mas é esse o objetivo, porque as perguntas que eu faço, acredito que haja muitos advogados que também as tenham, e é esse o objetivo. O que eu ouço muitas das vezes é: eu estou bem, eu não preciso de ajuda. Também já tenho ouvido pessoas a dizer que, ok, falam do seu terapeuta quase como se fosse alguém que tem uma relação muito
próxima e que vão lá todas as semanas, 15 em 15 dias, não interessa a frequência, mas já assumem como sendo uma parte essencial da sua vida ter alguém para falar e objetivar o que vão sentindo. Mas para estas pessoas que dizem eu não preciso de ajuda, eu estou muito bem, as coisas que eu sinto têm a ver com o stress da minha profissão enquanto advogado e os julgamentos e os prazos e os clientes. Quando é que diria que era aconselhável falar com alguém sobre algumas situações que nos ocorrem no dia a dia que levasse e que justificasse a ida a um psicoterapeuta, por exemplo? O que é que eu devo estar atento enquanto advogado? Sim, eu acho que a pessoa pode procurar um psicoterapeuta mesmo sem ter uma questão de saúde mental. Há pouco falou que a pessoa pode dizer que eu não tenho assim nenhum problema, apenas é o meu stress ou a minha dificuldade em lidar com clientes. A psicoterapia pode ser útil para lidar com esse stress ou para lidar com essa dificuldade em lidar com clientes, mesmo que isso não seja propriamente uma perturbação mental. Portanto, as pessoas podem e devem encarar a psicoterapia como um processo de desenvolvimento, ou seja, eu quero lidar com os meus desafios de vida e lidar com as pessoas à minha volta de uma maneira que seja mais satisfatória para mim, no fundo. E, portanto, eu diria que essa consciência é aquela que deve motivar, digamos, a procura de ajuda. Se eu estou a olhar para os meus desafios profissionais, ou a olhar para a minha vida, ou a olhar para a minha relação com os clientes ou com outras pessoas, e julgo que essa minha maneira de lidar pode ser melhorada, no fundo, então o psicoterapeuta pode ser uma boa solução, no fundo. Não é? Às vezes as pessoas afastam-se da ideia de procurar ajuda exatamente porque está demasiado centrado nas questões de saúde mental e a pessoa pensa, não, aquilo que eu tenho não é uma depressão, aquilo que eu tenho é stress apenas. Ok, mas a psicoterapia pode ser exatamente útil para lidar com esse stress, no fundo. Não é? É porque muitas das vezes, e eu já tenho falado sobre isso com o António, perdão, que é o seguinte, ainda existe muito aquela ideia de que eu não preciso de uma muleta, eu sozinho consigo ajudar-me, autoajudar-me, não preciso ir falar com ninguém porque eu não tenho nada para resolver, estou bem. E o que eu sinto muitas das vezes é que estas pessoas de facto são aquelas que se calhar até precisam de mais ajuda porque não se apercebem do problema que têm, da situação em que estão. Como é que se pode ajudar estas pessoas? O que é que se deve dizer a estas pessoas? Que para mim são aquelas que é mais difícil. As outras que aderem não é propriamente o grande Sim. problema. Mas como é que se fala com Sim. estas pessoas? E eu até lhe faria um bocadinho uma brincadeira, ou seja, se calhar eu, enquanto psicólogo, também posso achar que não preciso de um advogado, ou seja, posso achar que a informação que existe na internet ou nos códigos civis a que eu tenho acesso, digamos, me permitem responder de uma forma mais adequada, digamos, a um desafio qualquer, em termos legais. E você vai-me responder que, eventualmente, até pode ser útil as minhas pesquisas, mas um advogado contribui de uma forma que as minhas pesquisas não poderão fazer. Ou seja, um psicoterapeuta é algo parecido neste aspecto, ou seja, se calhar a pessoa até poderá eventualmente no futuro arranjar uma forma mais adequada de lidar com a situação, mas um psicoterapeuta permite se calhar que a pessoa encontre essas soluções de uma forma mais rápida, no fundo, não é? Permite que encontre soluções que sejam mais adequadas para as suas características, não é? E se calhar não é preciso estar a sofrer tanto na procura de uma solução qualquer, quando tem a possibilidade de procurar um apoio, no fundo, que, que é fácil encontrar essas soluções. Houve uma expressão que usou que eu também não gosto nada, a ideia de muleta. A Mas é psicoterapia o que não as é. pessoas dizem muitas das vezes. E eu É, ouço isto, sabe? Eu não sim, preciso de uma muleta para me ajudar a viver. Eu sozinho sim, sou perfeitamente capaz de o fazer. Isto sim. diz muitas vezes. Sim, e essa é uma ideia que os psicoterapeutas odeiam, porque a ideia da psicoterapia é mesmo assente naquilo que é a autonomia dos clientes, no fundo. Ou seja, a ideia é mesmo ajudar as pessoas a encontrar soluções e adquirir competências para que as pessoas consigam resolver as suas questões, não é? Nós não conseguimos e não somos a muleta de ninguém, no sentido em que nós não resolvemos a vida de ninguém. Nós ajudamos as pessoas, digamos, a resolver as suas questões, a adquirir competências, a ganhar, digamos, novas formas de encarar a sua realidade. Nós auxiliamos neste processo. Eu às vezes costumo usar uma metáfora da química, que é os psicoterapeutas são uma espécie de catalisadores.
Na química, um catalisador não é um reagente, não faz parte da reação. Um catalisador é um elemento que facilita, digamos, uma determinada reação química, no fundo. E os psicoterapeutas, neste sentido, são catalisadores, ou seja, nós ajudamos a pessoa a fazer a sua própria mudança, a encontrar as soluções para a sua vida em função da sua autonomia, dos seus valores, e isso é algo que é muito importante e é mesmo um princípio ético da nossa profissão. E diga-me só uma coisa, portanto, pelo que eu percebo, pelo que eu tenho ouvido e falado com vários psicólogos e psiquiatras, o que eu sinto é que a psicologia pode nos ajudar a sair um pouco de nós para observar o que até pode estar a correr mal e nós nem nos apercebemos, porque temos um olhar externo que vai incidir sobre a nossa vida diária, ao fim e ao cabo. O que é que diria aos advogados para que eles possam, de algum modo, perceber a validade e a valorização que a sua vida pode ter em recorrer à psicoterapia para que sejam melhores pessoas e melhores advogados, por exemplo? O que é que acha que poderia ser feito e deveria ser feito no caso da nossa profissão? Acho que há uma dimensão de informação que eu acho que, apesar de estar cada vez mais satisfeita, que eu acho que é importante, digamos, continuar, digamos, a reforçar, que é a psicoterapia, as intervenções psicoterapeutas que têm neste momento décadas de investigação. Os seus efeitos já podem ser avaliados por agregados de investigações em meta-análise, que são, no fundo, agregados de investigações isoladas. E a psicoterapia tem uma eficácia muito, muito boa quando comparada com outros tratamentos na área da saúde mental. Portanto, a questão da eficácia não é propriamente neste momento uma questão que se possa, questionar no sentido de achar que a psicoterapia não é eficaz. Portanto, que é eficaz é uma questão de facto. Sendo eficaz, digamos, é um recurso que os advogados podem ter para lidar com questões que encarem como problemas ou desafios de desenvolvimento pessoal, no fundo. E, nesse sentido, eu acho que os advogados e qualquer outra pessoa deve perguntar a si próprio se beneficia deste tipo de intervenção, nesta altura da sua vida. Seja por uma questão de sofrimento pessoal, seja por uma questão de desafio profissional, no fundo, não é? Ou seja, muitas vezes as pessoas podem procurar ajuda para lidar com situações específicas. Uma pessoa está a passar por um divórcio. Não quer dizer que ou por uma morte, por exemplo. Não quer dizer que a pessoa não vá passar por este divórcio ou por esta morte, no fundo, e sobreviver a ela, não é? Mas um psicoterapeuta pode fazer com que a pessoa consiga passar por este período difícil, de uma maneira bastante melhor, no fundo, não é? E consiga eventualmente reenquadrar a sua vida de uma maneira bastante mais benéfica para si. Portanto, seja por uma questão de necessidade associada a um problema, seja por uma questão de desenvolvimento de determinadas competências, seja por uma situação, seja por um objetivo de lidar com uma determinada situação de uma forma mais eficaz, um psicoterapeuta pode ser útil. Uma das coisas que nós advogados e a sociedade em geral sofre, e que acabou de falar, que infelizmente é frequente, que é os divórcios e o luto. São situações que todos nós experienciamos ao longo da nossa vida e que de facto nos marcam muito. Há aquelas abordagens de pessoas que nos dizem que e tal, tu não fiques assim, toma já este comprimido, toma já não sei o quê, tu não podes estar assim, mas a pessoa acabou de perder o pai, acabou de perder a mãe, é normal que esteja assim, acho eu, mas há um pouco aquela ideia na sociedade de que nós não podemos estar deprimidos, nós não podemos estar tristes, como se a tristeza e a depressão, perdão, a tristeza, melhor dizendo, para não confundir as coisas, como se a tristeza não fizesse parte da vida e fosse uma doença que tem que ser atacada imediatamente, de preferência com N comprimidos, que toda a gente conhece, um muito bom que nos vai resolver o problema e nos vai pôr a sorrir o dia inteiro. Este problema que eu acho que existe neste momento, que é a dificuldade que as pessoas têm em aceitar que a tristeza faz parte da vida, como é que isto se combate e como é que a psicoterapia nos pode ajudar a ultrapassar estas fases, porque de fundo referiu e bem,
os divórcios e os lutos, por muito que as pessoas achem que, principalmente a questão dos divórcios, pode ser uma situação boa para a vida delas, acaba por ser uma marca que fica na vida, por mais que as pessoas digam que não, acho eu. Como é Sim, que a psicoterapia nos pode ajudar, advogados e não só, a combater um pouco esta ideia de que não posso estar triste, é sim. proibido estar triste? Sim, eu acho que focou numa ideia muito importante, que é a nossa sociedade é um bocadinho aversa, digamos, a emoções negativas, seja de tristeza, seja de dor, seja de ansiedade. Um, e eu acho que a medicação tem o seu lugar e é uma ferramenta bastante Eu não importante. sou contra a medicação, perdão, só estou a dizer é que Eu sei, parece que mas é às um vezes, assistivo sim, neste momento. às vezes cai-se no extremo oposto da pessoa começa a chorar no contexto de uma consulta e já está deprimida, no fundo. E quer o Exatamente. choro, quer a tristeza, não são de todo sinais de depressão, no fundo, sinais, pelo menos em si mesmo, no fundo. A dor, a tristeza fazem parte da vivência humana, tal como a alegria, tal como outras emoções. Aliás, a ausência de tristeza é patológica, no sentido, quando a pessoa está a viver uma situação por exemplo, na intervenção em crise há uma coisa que há um indicador que é interessante, que é se estiver numa situação de catástrofe e tiver duas pessoas e uma pessoa está a berrar e a outra pessoa está completamente silenciosa, aquela que está numa situação mais preocupante é aquela que está completamente silenciosa. Porque é quase como se não tivesse a viver as emoções que são associadas àquela experiência, no fundo. E a supressão dessas emoções é problemática. A nossa sociedade, se calhar pelo culto que faz, às vezes, do desempenho, torna difícil, digamos, a vivência de emoções como tristeza, como ansiedade, não é? Aquilo que são os nossos ídolos que nós cultivamos em termos das redes sociais, dos médias, são pessoas que são imperturbáveis, no fundo, que não sofrem, que não vivem ansiedade, que não vivem tristeza. E se calhar isso torna difícil, digamos, a vivência e a expressão, destas emoções negativas, não é? Se calhar, uma medicalização excessiva em algumas circunstâncias. Por exemplo, no caso do luto é evidente, ou seja, no luto, a vivência da tristeza e a possibilidade da pessoa viver a tristeza é importante. A pior coisa que se pode dizer a uma pessoa em luto é não chores ou não penses nisso, no fundo, não é? Porque o choro e o pensar nisso são fundamentais para a pessoa conseguir elaborar a sua perda, não é? No divórcio, nas separações, a perda é de uma natureza diferente, mas a vivência dessas emoções continua a ser indispensável, no fundo, não é? A vivência da tristeza associada a uma perda permite-me elaborar essa perda, permite-me melhorar as minhas relações futuras, permite-me, digamos, integrar, digamos, aquilo que aconteceu e até aprender com isso, no fundo. Portanto, na psicoterapia, a psicoterapia, muitas vezes os nossos clientes muitas vezes dizem, aqui é o único sítio onde eu consigo chorar, ou eu consigo estar com estas emoções. Eh, Porque na psicoterapia isso acontece mesmo, ou seja, primeiro facilita-se, digamos, a expressão das emoções intensas associadas a uma determinada vivência e a seguir facilita-se a elaboração dessa experiência emocional, no fundo. E, portanto, a psicoterapia até faz recurso dessa experiência e dessa elaboração naquilo que é o desenvolvimento da pessoa e naquilo que é a melhoria da forma de lidar com estas tais situações adversas. Não é? Por Às vezes, exemplo, por exemplo, nós temos profissionais em altos níveis de desempenho que nos fazem quase que pedidos impossíveis, que é eu quero estar nesta situação, mas não quero viver ansiedade, no fundo. E se calhar a pessoa escolhe situações que são tão intensas ou tão desafiantes em termos de situação externa, que é muito difícil estar naquelas situações sem viver ansiedade, não é? Portanto, se calhar passa por uma escolha, no fundo, ou escolhe estar de uma forma que aceita e aprende a lidar dentro do possível com situações que são adversas, ou então se calhar posso fazer uma mudança de vida. esse ponto é muito importante e tem a ver com uma pergunta que eu já lhe queria fazer antes e que vou fazer a seguir, mas que não queria perder a oportunidade de tentar pedir-lhe ajuda para esclarecer a diferença entre tristeza e depressão, que eu acho que as pessoas não sabem qual é. Sim, E como é que eu sim. distingo? Com psicoterapeuta são coisas bastante diferentes, de facto. E para Mas para nós é, nós para nós é, não. para nós é muito óbvio. Mas a tristeza é uma emoção básica, no fundo. Ou seja, é uma emoção humana. Ahm, a tristeza tipicamente está associada a uma perda, sendo que essa perda pode ser real ou pode ser simbólica, no fundo. Ou seja, por exemplo, se a pessoa é despromovida, há uma perda que tem a ver com o estatuto da pessoa, mas também pode corresponder à perda de uma pessoa, ou uma separação, ou um acontecimento negativo difícil.
biologicamente, quase que em termos da nossa evolução humana, a tristeza tem uma função importante, que é obriga-nos a estar com aquele acontecimento e a processá-lo, no fundo, e elaborá-lo, não é? Portanto, a perda numa pessoa, a tristeza é a emoção que está associada ao processo de eu reformular a minha vida sem essa pessoa, no fundo. E essa vivência dessa tristeza é importante nesse aspecto. A depressão é uma psicopatologia, no fundo. Ah, Curiosamente, aquilo que a mais caracteriza nem é tanta tristeza, aquilo que mais caracteriza a depressão é a falta de motivação, é a falta de energia, é a falta de interesse, no fundo. Muitas vezes tem tristeza associada, obviamente, mas aquilo que é mais característico tem a ver com esta disfuncionalidade dessa tristeza. Ou seja, ela traduzir-se em falta de energia, em falta de motivação. A pessoa faz coisas que antigamente davam prazer e agora já não tem prazer, no fundo. Pode haver alguns sintomas somáticos, como dificuldades em dormir ou alterações no apetite. E, portanto, a depressão não é útil. Enquanto que a tristeza é útil na elaboração da perda, a depressão é quando o processo de lidar com perdas ou outro tipo de situações se enviesa de tal forma que neste momento já não é propriamente útil. Portanto, enquanto que no caso da tristeza eu não diria que é necessário procurar ajuda porque faz parte da experiência humana normal, no caso da depressão é importante sempre a pessoa procurar ajuda para ultrapassar aquela situação. E eu agora iria pegar no que disse há pouco, que é uma coisa curiosa que tem a ver com o seguinte, que é essa questão da ansiedade que é natural perante determinado tipo de situações e desafios que enfrentamos. É curioso porque muitas das vezes o que nós ouvimos e o que nós próprios pensamos é: eu já faço isto há 30 anos, eu já faço isto há 25 anos, eu já vou a tribunal há 25 anos, não percebo este formigueiro, este nervo todo, esta ansiedade. E as pessoas acham que, por já irem há tanto tempo, não deveriam sentir, deveriam estar ali quase como, perdão uma expressão, iceberg. Um Uhum. iceberg está ali, não se mexe, não tem emoção. E no fundo eu entendo, como disse há pouco e bem, que isso faz parte. É normal uma pessoa sentir esta responsabilização que provoca ansiedade, ou não? Sim, eu diria que depende um bocadinho do grau e das circunstâncias, mas um advogado tem uma missão importante na nossa sociedade, e aquilo que é a sua atividade profissional tem impacto muito relevante na vida das outras pessoas. Portanto, eu gostava que o meu advogado sentisse alguma ansiedade, digamos, Exatamente. ao lidar com Exatamente. o meu processo, no fundo. Porque essa ansiedade, aliás, tirando a palavra ansiedade, muitas vezes tem uma conotação de psicopatologia. Se calhar podemos usar aqui a palavra de stress, que é um conceito relacionado. Uh, o stress é algo que é importante na mobilização para a ação. A pessoa ter algum stress é importante para a pessoa conseguir agir profissionalmente de uma forma eficaz, não é? A gente costuma brincar a dizer que a única pessoa que não tem stress nenhum é uma pessoa que morreu, no fundo. Porque o stress Certo. está associado àquilo que é a vivência da pessoa, àquilo que é o desempenho, àquilo que é. E há um nível de stress ótimo, no fundo, que é mais do que zero, no fundo, mas que não é tão excessivo que de alguma maneira não seja em si mesmo perturbador do desempenho. E, portanto, a vivência do stress e eventualmente alguma ansiedade, digamos, pode fazer parte daquilo que é a reação humana normal e é bom que assim seja, no fundo. É que eu diria, por exemplo, identificando assim de uma forma muito breve os nossos grandes desafios, eu poderia dizer as idas a tribunal, as reuniões com clientes quando são mais tensas ou assuntos mais complexos, a questão dos prazos, que é uma questão, é uma espada permanente em cima da nossa cabeça. Só para falar assim nos tópicos mais genéricos, temos outros que são natureza financeira, por exemplo, se estivermos em prática individual, que é o pagamento das despesas, porque nós temos um fator stressor diário, que é eu tenho que ter dinheiro para pagar tudo o que tenho aqui. Isso é um stress tremendo, porque eu não tenho a segurança de um rendimento fixo ao fim do mês. E isso é óbvio que tanto posso ganhar muito como posso não ganhar nada. Depende de quem vier solicitar os meus serviços. Não? E isto na prática individual é claro e é algo que nos provoca stress e às vezes, creio, passaremos para o nível da ansiedade mesmo, porque de facto podemos passar o tempo ansiosos. Como é que nós podemos combater, e falei só de alguns, não quero estar aqui a amassar com muitos mais, mas eu diria que estes temas, eu dou-lhe só um exemplo, tenho um colega meu
com o qual privei há algum tempo, e uma das coisas que ele me dizia sempre era: setembro é que é o grande drama, porque era a altura que reabriam os tribunais. Ou seja, ele passava as férias e depois, eu sei lá se os clientes voltam em setembro, depois das férias. Não, mas ele dizia mesmo isto, não estou a exagerar, ele dizia mesmo isto, porque ele encarava cada ciclo que se fechava anualmente como um ciclo que começa e acaba e depois recomeçava um novo ciclo após as férias. Como é que nós, advogados, podemos lidar com isto tudo? Porque nós temos um fator estressor permanente que é, se formos empresários em nome individual, ou, perdão, advogados em prática individual, melhor dizendo, que é, eu não tenho dinheiro garantido ao fim do mês. Como é que nós, a não ser que tenhamos avanças, e aí pronto, aí muda de figura, mas eu estou a partir do caso das pessoas que recebem os processos, como é que nós podemos combater estes fatores de stress, o falar em público e tudo mais? Sim. Eu separaria ainda assim duas dimensões. Por exemplo, naquilo que é as reações psicopatológicas ou reações emocionais no geral, há sempre um balanço entre aquilo que são condições objetivas exteriores de stress, no fundo, os tais stressores, e aquilo que são as minhas vulnerabilidades. E todas as nossas reações emocionais são um balanço entre vulnerabilidades pessoais e condições externas de stress objetivas, no fundo. E, por exemplo, um advogado, principalmente no início da sua carreira, no fundo, mas se calhar mais à frente também, tem condições a nível dos seus estressores que são objetivamente difíceis e cria, digamos, um desafio. E eu acho que não vale a pena minimizar isto, porque, no fundo, os advogados, enquanto classe, devem lutar para ter as melhores condições exatamente para reduzir estes estressores externos, no fundo. Um, a nível da psicoterapia, nós podemos trabalhar a nível das vulnerabilidades, ou seja, a maneira como a pessoa encara, digamos, esses fatores objetivos de stress, no fundo, de forma a minimizá-los, no fundo. Ou seja, se, por exemplo, a pessoa vem de um ambiente familiar onde as questões financeiras estavam associadas à insegurança, se calhar a vivência desta insegurança, que é típica da profissão, é vivida de uma forma mais complicada, digamos, do que se a pessoa vier de um ambiente em que a tolerância à incerteza era mais facilitada, no fundo. E então, num ponto de vista psicológico, nós podemos trabalhar a maneira de encarar estas situações. Se calhar a forma como a pessoa organiza o seu trabalho ou a forma como a pessoa gera as suas próprias emoções também pode ser trabalhada no sentido de minimizar o impacto que as condições externas objetivas têm, no fundo. Mas eu diria que é sempre um balanço entre estas duas dimensões, entre uma dimensão que é objetivamente má ou difícil, no fundo, e uma dimensão que remete para a forma como eu lido com essa situação objetivamente má. Não é? Eh, Nós podemos ter dois advogados no início da sua carreira profissional a lidar com esses mesmos desafios e um lida melhor do que o outro. E a pergunta é, porquê é que ele lida melhor que o outro? E em parte tem a ver com esta dimensão de como é que eu estou a olhar para esta situação de precariedade ou de desafio financeiro ou profissional, no fundo, e o que é que eu estou a fazer, para lidar com estes desafios, no fundo. E aí, digamos, a intervenção psicológica ou psicoterapêutica pode ser útil em ajudar as pessoas a lidar de uma forma mais eficaz. E diga-me o seguinte, agora também um pouco à imagem do que fizemos em relação à depressão e à tristeza, como é que eu passo do stress para a patologia da ansiedade, por exemplo? Sim, mais uma vez há uma dimensão de contínuo. E mais uma vez, deixa-me reforçar a ideia de que a pessoa pode procurar ajuda mesmo antes de chegar à parte da psicopatologia, no fundo, que é uma dimensão que é importante. Começa-se a falar em reações psicopatológicas quando, por exemplo, a dimensão de stress começa a afetar outras áreas da vida da pessoa, no fundo. Ou seja, a afetar as relações e por aí em diante. Outro mau indicador é quando existe de uma forma continuada uma alteração a nível do sono, a nível do apetite ou a nível de outras coisas que remetem para a saúde física, não é? E depois há uma dimensão de vivência que é importante, ou seja, uma reação adaptativa ao stress passa por eu reconhecer a ameaça, no fundo, ou o fator estressor, e mobilizar-me para lidar com esse estressor, no fundo. A reação começa a tornar-se psicopatológica quando eu não me sinto capaz de lidar com esse estressor, quando eu me percepciono como sendo incompetente ou incapaz para lidar com essa situação, no fundo,
e imagino que as consequências de não lidar com essa situação são catastróficas ou muito negativas. Portanto, eu diria que há três dimensões. Esta dimensão de espalhar-se para outras áreas da minha vida, esta dimensão de impacto a nível da saúde e esta dimensão de percepção e de forma de encarar aquilo que é o stressor. E estas três dimensões ajudam às vezes a destriçar o que é reação emocional adaptativa de desadaptativa ou patológica. Eu, então, pegando nas suas palavras, se pudesse falar diretamente com os advogados, o que é que lhes diria para fazerem, que dicas e que recomendações, conselhos, como lhe quiser chamar, o que é que acha que nós podemos fazer para melhorar o nosso dia a dia e viver um pouco melhor esta profissão com tudo o que ela tem e tem que ser aceita? Sim. Eu, na mesma, separaria sempre a questão em duas, no fundo. Se a pessoa sentir que aquilo que é a sua reação emocional está a passar a barreira do desadaptativo, eu acho que a procura de ajuda é sempre importante. E aí um psicólogo ou um psicoterapeuta podem ser uma boa porta de entrada, e isto deve ser sempre encarado não numa lógica de doença, mas numa lógica de desenvolvimento pessoal. Ou seja, eu quero aprender a ser uma pessoa melhor e a estar de uma forma mais adaptativa com aquilo que são os meus desafios, no fundo. Quero crescer como pessoa neste aspecto. Quando estamos a falar de uma situação que não é propriamente psicopatológica ainda, há várias coisas que as pessoas podem fazer para promover, digamos, aquilo que é o seu bem-estar, e numa lógica de autocuidado, não é? A pessoa arranjar, às vezes isto é mais fácil dizer do que fazer, mas arranjar formas de balancear, digamos, aquilo que é a vida profissional com a vida pessoal, traçar limites entre a vida pessoal e profissional Como é que isso mais faz? claro. Pois eu sei. Eu aí confesso também que eu aí confesso que às vezes é mais fácil falar do que implementar. Mas dentro do possível, ganhar Não, alguma mas disciplina. exemplos concretos, o que é que acha que se pode fazer? Por exemplo, um advogado ou uma pessoa em geral deve fazer para tentar afastar esses fatores estressores ou diminuí-los, pelo menos. Sempre que possível, criar barreiras mais claras entre aquilo que é a vida pessoal e a vida profissional, ou seja, criar horários para não responder a determinadas coisas, organizar o trabalho, de forma a que a pessoa consiga dedicar a maior parte do tempo às coisas que são verdadeiramente importantes a nível profissional, no fundo, e se tiver de desleixar algumas, que sejam aquelas que são menos importantes. Há dimensões de autocuidado que são também relativamente lineares. Por exemplo, a pessoa fazer exercício físico, não é? A questão do sono é muito importante a nível da saúde mental. A pessoa manter uma alimentação equilibrada, no fundo. São coisas que são promotoras, digamos, de saúde mental. Eu diria que ainda há uma outra dimensão que é muito importante, e aí a ordem tem um papel importante, que é uma dimensão de relação e de comunidade, que é a pessoa sentir que não está sozinha no seu trabalho, no fundo. Poder falar com outras pessoas. Este falar não é necessariamente numa lógica de desabafar, a pessoa fazer parte de um grupo, digamos, é, é, é muito importante a nível da maneira com que a pessoa encara, digamos, a sua vida profissional. Na psicologia existem grupos de supervisão e intervisão. Eu imagino que na advocacia existem processos semelhantes de apoio, principalmente numa fase inicial da cadeira, da carreira, eh, e que são, e que são bastante úteis na pessoa lidar com o stress de uma forma mais adaptativa, no fundo. Processo de mentorado, a pessoa aprender com pessoas mais velhas, no fundo, isto para as pessoas mais novas e por aí em diante. Mas esta dimensão de apoio social também é bastante importante naquilo que é a promoção do bem-estar psicológico. Eu penso que ficámos todos muito esclarecidos sobre a importância da terapia, mas eu passaria agora ao António, se calhar, para fazer aqui uma breve resenha da importância deste episódio e do que foi dito pelo Dr. David para a vida dos advogados, bem que eu acho que isto foi tão claro que quase dispensa qualquer legenda, mas gostava de te ouvir, António. Que eu hoje Sim, sei um claro. bocadinho a conversa, peço desculpa. Não, não faz mal então. Dois psicólogos a falar ao mesmo tempo e tendo aqui uma autoridade como o do Dr. David Dias Neto, era um bocadinho um eco quase e
obrigado uma vez mais ao Dr. David Neto por ter sido tão claro. De facto, não tenho assim muito mais a acrescentar. Acho que foi muito, muito claro sobre a necessidade e a importância, e esse era um dos objetivos do nosso podcast, da importância de procurarmos ajuda nas várias dimensões, seja numa vertente mais de saúde mental, seja numa vertente, e aqui sublinho a bolo esta mensagem que o Dr. David Dias Neto nos trouxe de desenvolvimento pessoal, não é? A importância de nós, enquanto pessoas, nos desenvolvermos mais e encontrar aqui melhores respostas, respostas mais adaptativas e evitarmos, de facto, estas questões de sofrimento psicológico. No fundo, é importante reconhecermos quando estamos em sofrimento e mais uma vez, quando o sofrimento se transborda para as diversas áreas da nossa vida, sermos capazes de olhar para a psicoterapia como uma ferramenta absolutamente importante. Sim. Obrigado. Eu queria agradecer novamente o convite e mais uma vez saudar esta iniciativa. O falar das questões de saúde mental e da psicoterapia tem um papel muito importante e eu acho que é um contributo que vocês estão a dar muito, muito bom para os advogados. Dr. David, foi um gosto enorme conhecê-lo, ainda que virtualmente. Foi um gosto falar consigo e com o António. Ele já sabe, eu não tenho que lhe dizer, é sempre um gosto ouvi-lo. De facto, eu cada vez mais me convenço que a saúde mental é uma parte fundamental da nossa vida e cada vez mais temos que falar sobre os temas, temos que conhecer as abordagens terapêuticas existentes, que é isso que nós temos tentado fazer aqui ao longo destes programas dedicados à saúde mental, dar-vos as ferramentas, dar-vos conhecimento das ferramentas que existem para que possam decidir e optar caso pretendam ter um acompanhamento. De qualquer forma, é preciso muito cuidado com a nossa saúde mental, é preciso seguir conselhos como os que o Dr. David Neto nos deixou, porque de facto é importante gerir o stress da nossa vida diária e o stress que toda a nossa profissão nos provoca no nosso dia-a-dia, e muito cuidado com a vossa saúde mental, porque de facto só temos uma e às vezes, como foi aqui dito, quando se torna crónica é muito mais difícil de viver com ela. Muito obrigado, até um próximo episódio.